nosso Pai amado, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos reuniu para estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado. Pedimos agora que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua Palavra. Que o Senhor afaste daqui toda distração, todo espírito maligno, que somente Teus santos anjos estejam conosco, Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos mostre a Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Amém. Amém. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o batismo é que hoje se ensina que existem várias formas de batismo. Então, existe o batismo por imersão, por aspersão e o batismo por efusão. Então, a gente tem que analisar qual é o tipo de batismo que aparece na Bíblia. E não tem exemplo melhor para a gente aprender sobre o batismo do que o batismo do próprio Jesus. Então, para a gente começar o estudo de hoje, a gente vai diretamente para a passagem em que Jesus é batizado. E ali a gente vai ter várias dicas de como o batismo realmente deve funcionar e como ele deve acontecer. Aí depois disso, como a gente sempre faz, vamos juntar vários textos falando sobre isso e a gente vai chegar a um entendimento de como deve ser praticado o batismo. Então, o primeiro texto que a gente vai ler está em Mateus 3, versos 13 a 17. Isso aqui é logo no início do ministério de Jesus. A gente já falou disso em alguns outros estudos, né? Jesus ele tinha a data certa para nascer, ele tinha a data certa para ser batizado, ele tinha a data certa para morrer. Então, quando ele completa 30 anos de idade, que era a idade mínima para a pessoa poder começar a ministrar como um mestre, como um rabi, um professor, ele logo no início do ministério dele vai atrás de João Batista para ser batizado e cumprir a profecia. Então, no verso 13 diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aí aqui vem um dos pontos chaves para a gente poder entender como que o batismo funciona. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui temos uma dica interessante. Jesus saiu da água. Se ele saiu da água, ele entrou na água. Então a água não foi derramada, não foi espirrada nele. Ele entrou na água. Aqui já tem um ponto importante. Segundo ponto importante, Jesus ele foi até lá para ser batizado. A escolha de ser batizado partiu do próprio Jesus. E terceiro ponto, ele já era adulto, ele já tinha 30 anos quando ele foi batizado. Para a gente entender mais sobre isso, a gente tem que ver como que essa palavra batizado ou batismo aparece no texto original. Então, a gente pegando isso, a gente consegue entender um pouquinho melhor. No texto original, aqui no Novo Testamento, é escrito em grego. As palavras que aparecem sobre batizado Jesus saiu logo da água, essa parte aqui grifada em roxo. E essa é a transcrição do texto. Aqui a palavra-chave é essa palavra aqui que ela é pronunciada como baptisteis, que é o que foi traduzido como batizado. Baptisteis é literalmente sendo batizado, tendo sido batizado. Aqui a gente vai pegar palavra por palavra para poder analisar esse texto, para poder entender melhor o que cada palavra significa. A primeira delas, como eu falei, baptisteis, ela vem da palavra baptizo, que significa mergulhar, imergir ou batizar. A nossa palavra batismo vem dessa origem, baptizo, e significa literalmente algo mergulhado na água. Ou seja, se o batismo significa literalmente algo mergulhado na água, o batismo não pode ser derramando água ou espirrando água. A pessoa tem que literalmente ser mergulhada. Então a gente já consegue entender, só com esse texto, só com essa palavra, que as igrejas que ensinam que o batismo pode ser por efusão ou por. Como é que é? Agora fugiu a palavra? Aspersão. Já está errado. O batismo ele tem que ser por imersão. A pessoa tem que ser mergulhada completamente nas águas. E tem um simbolismo muito grande para isso que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que vocês já conhecem.
Depois de ser mergulhado na água, fala que Jesus subiu. Ou então ele desceu da água e subiu de volta para a superfície. Outra coisa também é que imediatamente depois de ser batizado, ele sai da água, que é o que aparece aqui em laranja. Jesus foi batizado no Rio Jordão e depois esse apotoidatos, ele subiu da água. Então ele mergulhou na água e subiu da água, saiu da água. Então o corpo dele foi completamente mergulhado, como a gente vai ver mais pra frente. Uma coisa interessante também de se entender é que o batismo ele começa somente no Novo Testamento. O batismo começa ali com João Batista. Dizem que antes de João Batista começar a batizar as pessoas, já existia esse rito, já acontecia entre os judeus. Mas a gente vê na Bíblia a primeira pessoa fazendo isso como João Batista. Mas já tinha um simbolismo para o batismo no Antigo Testamento, no sistema do santuário, que no caso é a pia sacerdotal. Quando os sacerdotes iam ministrar no santuário, eles tinham que se lavar na pia sacerdotal. Inclusive acontecia isso no dia da expiação, como a gente viu naqueles outros estudos. Então essa pia ela era usada pelos sacerdotes, eles lavavam os pés e as mãos antes de começar o serviço, como se eles estivessem se purificando dos pecados. E essa purificação era para que a pessoa ficasse santificada para poder trabalhar no templo, para poder trabalhar na presença de Deus. Então era um símbolo de pureza moral, era um símbolo de pureza espiritual, era um símbolo de alguém que estava se entregando, se esvaziando dos pecados para poder se aproximar de Deus para o serviço. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece no batismo. O batismo é uma purificação. Nós estamos nos purificando dos nossos pecados através do arrependimento, através da intenção que nós temos de uma mudança de vida. Nós estamos sendo limpos desses pecados para poder viver uma vida de serviço a Deus, uma vida santificada, uma vida diferente. Então as coisas entre os símbolos entre a pia sacerdotal e o batismo, eles são realmente muito semelhantes. Nos dois casos, a pessoa está se purificando, se limpando dos pecados para servir a Deus de uma forma mais adequada, de uma forma mais santa, mais santificada. Eu gosto muito desse texto, fala assim: o batismo é a mais solene renúncia ao mundo. Os que batizar, os que, o que os batizados prometem pelo próprio ato é que viverão uma nova vida. São sepultados com Cristo em suas águas, para dali surgirem, a fim de viverem uma vida nova e santa. Se o meu interesse em ser batizado não é viver uma vida nova, uma vida diferente, é melhor que eu nem me batize então. Se o meu interesse em me batizar é me purificar para servir a Deus, esse é o caminho correto. Mas eu tenho que entender que essa purificação dos pecados significa que eu estou abrindo mão da minha antiga vida para viver uma vida diferente. Significa que eu nunca mais vou pecar? Não significa isso. Significa que a partir de então eu vou tentar o máximo possível estar de acordo com a vontade de Deus para viver uma vida santificada a Deus. Porque eu quero esquecer a minha vida antiga de pecado para viver uma vida na presença de Deus. Lembrando, como a gente já falou antes, né? Muita gente não entende o que é pecado. O pecado é tudo que é contrário à lei de Deus. Então, muitas vezes, a gente vive uma vida honesta, uma vida justa, entre aspas, né? Uma vida sendo pessoas boas, mas somos pecadores e todo pecador é merecedor da morte. Então, a gente tem que entender que a gente se batiza para apagar todos os pecados que aconteceram até então. Mas dali para frente, a gente tem que tentar ficar longe do pecado. Paulo fala: viveremos no pecado nós que para ele morremos? A ideia é essa, né? Agora que a gente já foi batizado, que a gente quer viver uma vida em direção ao sentido que leva para a salvação, a gente não deve mais querer viver o pecado, não deve mais abraçar o pecado como algo normal. Qual que é o significado do batismo? Por que existe essa cerimônia do batismo? Qual que é a intenção dela? Para que ela aponta? Romanos 6, dos versos 3 a 11. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha, tem uma relação entre o batismo e a morte de Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Do mesmo jeito que Jesus foi sepultado, quando nós nos batizamos, nós estamos também sendo sepultados. Isso faz mais ainda sentido pensando que a pessoa é completamente mergulhada na água. Uma pessoa que é sepultada, ela é completamente enterrada. Então, se o batismo é um símbolo do sepultamento, a pessoa também é totalmente mergulhada.
que eu bebo? Como é que chama aquele Eve que eu bebo? Que eu... Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então, assim como a gente é mergulhado, e a gente está se unindo a Jesus através da morte, morrendo para a nossa antiga vida, quando a gente ressurge das águas, nós estamos ressuscitando para uma nova vida, para uma vida transformada, para uma vida diferente. Sabendo isso, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O salário do pecado é a morte. Quando nós somos batizados, nós estamos morrendo para o pecado, aceitando o sacrifício de Jesus em nosso lugar, para que nós possamos viver a vida eterna que Jesus merecia. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio, já não tem domínio sobre Rodrigo, ele. com licença, Sim, Rodrigo, pode falar. com licença. Você está colocando alguma imagem porque aqui não está aparecendo. Certeza? Você não colocou? Não, Tá. com certeza. Aqui tá normal. É, porque pra mim tá aparecendo aqui também. Você quer tentar sair e voltar de novo? Aqui tá Eu vou normal. pedir para o Israel tirar e pôr outra vez. É. Aqui, ó. Eu vou até resetar aqui também. Ah, Apareceu. Vai clicar agora apareceu. Espera aí. Top. Agora tá aparecendo. agora está aparecendo, Rodrigo. Tá bom. A gente tava no verso 10, eu acho, né? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, a gente pode ver que muitas vezes é ensinado para a gente nas igrejas em geral, que, por exemplo, por que o domingo agora é o dia santo? Ah, o domingo agora é o dia santo porque Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas, na verdade, o grande símbolo da morte e da ressurreição de Jesus não tem nada a ver com o sábado ou o domingo, mas tem a ver com o batismo. Então, pensando no texto de Romanos, quando nós mergulhamos nas águas, é um símbolo de que nós estamos sendo sepultados. Então, se uma pessoa é sepultada, ela é completamente enterrada. Da mesma forma, no batismo, ela é completamente mergulhada nas águas. Quando a gente sai da água, é um símbolo da ressurreição. Nós estamos morrendo para a antiga vida e ressuscitando para uma vida nova. O batismo, ele simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Então a gente está abrindo mão da nossa vida de pecado para viver uma nova vida. E isso é um ato de obediência ao que Deus pediu para a gente. Isso representa que nós estamos tendo uma transformação na nossa vida. Que nós vivíamos num caminho que era contrário à vontade de Deus e agora queremos seguir no caminho que é o que Deus pediu, o caminho estreito. E isso é uma declaração pública de que nós estamos seguindo o nosso Mestre Jesus. Quem deve ser batizado? Pergunto para vocês. Quem que vocês acham que precisa do batismo? Todo aquele que verdadeiramente se arrepender e quiser se entregar de verdade para Jesus, né? Tomar a decisão de se entregar para Jesus e tem que ser batizado. Com certeza. Mas eu acho que quem não tem certeza, não. Agora uma outra pergunta. Entre os seres humanos, além de Jesus, que se fez homem e viveu a vida perfeita, teve mais alguém que viveu sem ter pecado? Então, Rodrigo, isso é bastante polêmico, né? Porque
a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, né? E andou de tal maneira que que certa vez Deus arrebatou, foi arrebatado, né? Sim. Mas a Bíblia também fala que todos pecaram, Uhum. né? Inclusive Enoque. Inclusive Enoque. Sim. Então, se a gente for pensar que todos pecaram, todos precisam de salvação, certo? Uhum. E o batismo é uma coisa para todos os que precisam de salvação. Então, a partir do momento que começa essa cerimônia do batismo, esse rito do batismo, todas as pessoas precisam ser batizadas, concorda? Sim. Antigamente existiam outros símbolos, por exemplo, hoje nós não sacrificamos, antigamente havia o sacrifício. Antigamente não havia o rito do batismo, hoje há o rito do batismo. Mas temos significados semelhantes em alguns pontos, né? Atos 2, do 38 ao 41. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, ele aconselhava as pessoas, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Todas as pessoas que querem ter os pecados perdoados, elas devem participar também do batismo. Então, pensando nessa questão do batismo ser para a remissão dos pecados e que todas as pessoas que pecaram precisam se arrepender e ser batizados, a gente tem que entender que todo aquele que crê que Jesus é Deus, todo aquele que crê que ele morreu no nosso lugar, deve se arrepender e deve ser batizado. Então, o arrependimento, por que nós precisamos do arrependimento? Porque o nosso pecado gera uma inimizade com Deus, né? E nós somos responsáveis pela morte de Jesus, porque os nossos pecados ocasionaram que ele viesse para essa terra morrer no nosso lugar. Alguém ia comentar alguma coisa? Ouviu alguma coisa? Eu. Pode falar, Carol. É interessante você ver que o batismo é para quem crê em Jesus, mas é porque também crê que tem pecado e que precisa de perdão, né? É mais uma forma também de mostrar que Jesus ele batizou, mas por exemplo, porque ele não tinha que se auto, né, declarar, né? Eu creio em mim mesmo, né? E ele também não tinha pecado, né? Ótimo ponto. E é um grande exemplo do que ser feito, né? É, realmente. E outro ponto importante, como você também mencionou, né, Kalel, é a fé. Jesus, a gente está demonstrando através do batismo que nós cremos em Jesus. Que por meio dele nós podemos ter a vida eterna, né? Nós podemos nos reconciliar com Deus. O batismo é um sinal de entrada no reino espiritual. A pessoa batizada é reconhecida publicamente como alguém que, em renúncia ao pecado, se uniu a Cristo e então se comprometeu a viver a vida cristã a fim de glorificar a Deus. Então temos vários elementos importantes aqui. É um reconhecimento público, é um arrependimento, é um comprometimento de uma vida diferente, de uma vida para glorificar agora a Deus e não ao mundo. O que acontece quando nós somos batizados? O que está acontecendo ali no momento do batismo? Gálatas fala assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Aqui eu fico pensando é que você vai ser pai de muitos povos, né? Mas isso não vale um pouco pra gente. Ah, mas vale, claro que vale. Será que... Ah, no sentido espiritual isso aqui? Sim, porque os filhos são os herdeiros, não são? Ah, sim. Então, quando ele falou
você vai ser pai de uma nação gigantesca, numerosa quanto as estrelas, isso também inclui a gente. Por quê? Porque a partir do momento que nós hoje, que não somos descendentes de sangue de Abraão, nós cremos, nós nos tornamos filhos dele, nós nos tornamos herdeiros. Da mesma forma, Kalel, como a gente vê que o ser humano ele é criatura de Deus, mas quando ele crê em Jesus, ele se torna, por adoção, um filho. Então é muito semelhante, né? O mesmo aspecto. Então a gente, quando está sendo batizado, a gente está herdando a promessa que Deus fez para Abraão, de um povo que ia honrar ele aqui nessa terra e que ia ser preparado para a vida eterna, para a salvação. Um outro ponto também é que descendente de Abraão pode dizer que é o povo escolhido. É isso mesmo. Rodrigo. É isso mesmo, Diogo. É bem nessa linha que eu tô pensando mesmo. Isso. Porque a gente está recebendo a herança da mesma promessa que Deus fez. E Abraão era o pai do povo escolhido, né? Então nós estamos nos tornando povo escolhido. Povo escolhido para ser exemplo para as outras nações também, né? E a intenção de Deus, quando levantou esse povo, é que eles levassem a luz para o mundo, né? Isso mesmo. A Bruna tá querendo falar um texto aqui. Tem o texto que fala 2 Pedro 2:9. Então fala aqui pertinho para todo mundo ouvir. Peraí que não é esse não. A Bruna disse que pensou num texto aqui, ela tá procurando ali. Então, olha só. Quando nós somos batizados, nós somos revestidos de Cristo. É 1 Pedro 1 Pedro o quê? que fala: Fala aqui perto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É bonito, né? Nós nos tornamos parte desse povo, desse povo separado, hoje através do batismo. E aí nós nos tornamos herdeiros dessa promessa que Deus fez para Abraão. Uma promessa de ser povo escolhido, de ser o povo que vai levar a luz para o mundo e ser o povo que está sendo preparado para santificação e salvação. Romanos 9:8 fala assim, ó: isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então aqui entra o ponto que o Diogo tocou. Nós nos tornamos o povo escolhido, o povo separado. E aí, como nós somos hoje o povo separado, o povo escolhido, nós devemos ter a mesma obediência que Abraão teve? O que vocês acham? Nós estamos sujeitos às mesmas regras que Abraão estava? Sim, né, Sim, Rodrigo? eu Acredito que sim. Olha só o que Jesus falou. As pessoas, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles sempre ficavam questionando Jesus em tudo, né? E aí eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles diziam ser santos, mas eles praticavam obras ruins. Então Jesus, quando estava falando com eles, fala assim: então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Aí Jesus diz para eles: se vocês são filhos de Abraão, vocês devem praticar as obras de Abraão. Se nós hoje somos herdeiros de Abraão, faz todo sentido que nós devemos também praticar as obras de Abraão. E a gente volta naquele texto que eu uso em muitos estudos. Gênesis 26:5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então hoje nós que somos herdeiros, para podermos ter essa herança, devemos ter a mesma obediência, o mesmo cuidado, a mesma reverência com as coisas santas de Deus. Inclusive com a guarda dos mandamentos e a guarda da lei. Rodrigo, tem uma passagem também, acho que de Gênesis 15:5, se eu não me engano, que menciona que Abraão creu, né? E isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele creu no Senhor, creu nas promessas, né? E isso lhe foi imputado como justiça. Ótimo ponto, Diogo. Que é um ponto muito importante. Que muita gente acredita que a graça só foi manifestada para o mundo depois da cruz. E ele está mostrando que Abraão também, ele não foi salvo porque ele obedeceu, mas ele foi salvo, como você disse, porque ele creu. Porque ele creu, isso mesmo. Então isso é uma coisa importante hoje também. A nossa salvação hoje é por crer ou por obedecer? A nossa salvação sempre vai ser por crer, como foi a dele lá atrás. Nós devemos obediência a Deus,
Claro que devemos. Mas a obediência não justifica. Não torna nós que somos injustos como justos. O que vai tornar o injusto justo é a fé no sacrifício de Jesus. É um ótimo ponto, Diogo. Muito bom você ter acrescentado isso. E olha aqui, ó. Acabei de perceber que o Kalel tá sentado aqui atrás vendo o batismo. Esses caras são um pouquinho mais brancos que eu. Como que deve acontecer o batismo, né? Como que um batismo deve ser realizado? Tem muita gente que tem aquele texto que fala assim, há um só batismo. E as pessoas pensam que a pessoa não pode se batizar mais de uma vez. Mas o texto que diz que há um só batismo está falando que há uma única forma de se batizar. Como a gente falou, né? Tem aspersão, efusão e imersão. A gente já viu que a maneira correta, a maneira como Cristo foi batizado, é por imersão. Então, para ter um exemplo de como o batismo deve acontecer, a gente vai ler o texto da história do Filipe e o eunuco. Essa é uma história muito legal. Alguém quer ler para a gente aqui, por favor? De repente, cada um lê um verso ou cada um lê dois? A gente vai começar do Atos 8, 26. Alguém pode ler o 26, 27, por exemplo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Alguém continua aí, por favor? 29, 30. Pode ser o 29, 30 e 31. Então disse o Espírito Santo a Felipe: aproxima-te desse carro e eu acompanho. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto com ele. Olha aqui, bem legal. Então, Filipe, ele estava em algum lugar. Deus levou ele até o caminho onde ele ia encontrar esse etíope. E esse etíope estava sentado no carro lendo o livro do profeta Isaías. E ele estava lendo esse livro, mas ele não estava entendendo sobre o que se tratava. Então Filipe chega para ele e fala: Você está entendendo o que você está lendo? Aí o etíope fala: Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Aí a história continua. Verso 32. Quem quiser ler? A Bruna vai ler. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, a passagem que ele estava lendo era Isaías 53. E ele está falando sobre o cordeiro mudo que foi levado perante o seu tosqueador. O cordeiro que foi humilhado, que foi negado a justiça. O cordeiro que morreu no lugar dos nossos pecados. Aí ele fala: de quem que Isaías está falando? Eu não sei quem que é a que se refere essa passagem. E no verso 35, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então ele contou esse cordeiro que foi humilhado, que foi rejeitado, que carregou os nossos pecados, que foi ferido pelas nossas iniquidades. Esse cordeiro é Jesus. Ele já veio, ele já morreu pelos nossos pecados. E quem aceitar o sacrifício dele, quem estiver disposto a negar a si mesmo, quem estiver disposto a se arrepender dos seus pecados, pode ter a vida eterna. Seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração.
E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água. Tá vendo? De novo, como lá no batismo de Jesus. Eles desceram a água, eles entraram na água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Então, o que aconteceu? O eunuco, ele já cria em Deus, ele já estudava as Escrituras, mas ele não conhecia sobre Jesus. Então, Deus levou Filipe até lá para que Filipe falasse para ele acerca de Jesus, para que esse etíope tivesse a chance, tivesse o caminho da salvação. E ele aprende sobre Jesus, ele entende sobre Jesus ter carregado os nossos pecados, ele entende que ele precisava ser batizado, e ele pergunta: olha, tem água ali, o que impede que eu seja batizado? E isso aqui é um ponto importante. O que impede alguém de ser batizado? A pessoa, para ser batizada, ela não pode simplesmente pensar assim: eu vou chegar lá e vou na igreja e vou ser batizado. A pessoa tem que primeiro entender. Primeiro tem que entender o sacrifício de Jesus. Primeiro tem que entender o quão grave é o pecado. Primeiro tem que entender que ela precisa de uma mudança de vida. Entendendo essas coisas, como o Filipe falou aqui, é lícito se crer de todo o coração. Se nós cremos de todo o nosso coração que Jesus é Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele pode nos salvar e que nós queremos mudar de vida, nós estamos aptos para nos batizar. Ninguém vai estar perfeito para o batismo. Ninguém vai estar vivendo a vida perfeitamente, seguindo todos os preceitos de Deus para ser batizado. Mas é muito importante que a pessoa tenha no coração dela o desejo de mudança, como acontece com todo mundo, né? A gente nem hoje, depois de muitos anos batizado, tem gente aqui com muito mais tempo de batizado que eu, e não vive a vida como deveria perfeitamente. Mas o que mais importa é que a gente tente, que a gente se esforce para isso. Então temos aqui um ponto interessante. A pessoa, para ser batizada, tem que ser batizada por vontade própria. O Filipe não podia chegar ali e obrigar o etíope a se batizar. Partiu dele a vontade de se batizar, como deve partir de cada um de nós a vontade de nos batizarmos. Por isso, já vem um problema sério, como acontece, por exemplo, no catolicismo. Quando eu era bebezinho, meus pais foram lá e me batizaram. Eu tive vontade própria de me batizar? Não. Eu sabia quem era Jesus e que eu era pecador e precisava mudar? Não. Eu acreditava de todo o coração em Deus? Não. Então, de que valeu aquele meu batismo? Biblicamente, não valeu de nada. Outro ponto. A pessoa tem que sentir arrependimento pelos pecados. Primeiro que eu, bebezinho, nem pecado não tinha. E quanto mais saber de arrependimento. E outro ponto. Deve crer em Jesus como Senhor e Salvador. Tudo isso indica pra gente que, como eu vou falar mais pra frente, embora a Bíblia não fale sobre uma idade mínima para ser batizado, ou uma idade mínima que a pessoa pode se batizar, mas ela fala de condições mínimas. A gente tem que ter vontade, a gente tem que se arrepender e a gente tem que crer. Se a gente não tem essas três coisas, não faz sentido. Uma pessoa que é tão pequena a ponto de não entender o que é o batismo, de não sentir arrependimento do pecado, não entender sobre Deus, não faz sentido que ela se batize. Ela tem que ter pelo menos consciência dessas coisas. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Focando aqui mais uma vez, né? Batismo, batizo, mergulhar. E ele mergulhou e saiu da água. Então é necessário, como a gente já falou, que todo o corpo seja mergulhado na água. Todo o corpo passe pelo baptizo, mergulho, sepultamento. A pessoa que é sepultada ela é totalmente enterrada, a pessoa que é batizada é totalmente imersa na água. E o batismo é o primeiro passo da vida cristã. Então, a pessoa, quando ela se batiza, ela está se preparando para o começo dela na vida com Deus, no ministério, na pregação do evangelho e na vida diferente. É que o batismo também, né, Rodrigo, é como se fosse um compromisso, né? Por exemplo, igual um casal quando namora. Aí tem gente hoje que namora por namorar. Mas aquilo precisa ter um compromisso, né? O compromisso é quando eles se casam, né? O batismo também é a mesma coisa, é um compromisso, a gente como se casasse com Cristo, né? E é uma demonstração pública do nosso compromisso, assim como o casamento também é uma demonstração pública do nosso compromisso também com a outra pessoa.
Porque o que, que acontece muito também? Às vezes a pessoa gosta de Deus, gosta de falar de Deus, mas não quer o compromisso. Igual tem casais também que namoram, mas não querem compromisso de casar. Né? É mais ou menos também, tem a ver com isso também, com um compromisso com Deus, né? Que ponto excelente, realmente. Faz todo sentido mesmo, Adriano. É um compromisso público e é o primeiro passo, né? A Primeiro pessoa quando ela se passo. casa, ela está começando uma vida junto com a pessoa que ela casou e com a intenção de viver uma vida eterna, né? Aqui encaixa perfeitamente mesmo. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Mas como a gente já falou, há uma idade mínima para o batismo? A Bíblia não mostra pra gente uma idade mínima para o batismo, mas ela mostra alguns casos que fazem a gente entender que o que importa realmente é a intenção, né? O quanto a pessoa conhece e o quanto ela quer se entregar. Alguém quer ler isso aqui pra gente? Cada um pode ler um verso ou dois? A gente vai ler tudo mesmo, de uma vez. Atos 16, do 27 ao 34. Isso é aquela história famosa de Paulo, uma história bonita. Certo, eu vou começar então, pode? Por favor, Diogo. Verso 27, né? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Só um ponto, né? Paulo e Silas estavam presos e aí eles estavam cantando louvores a Deus. Aí tem um grande terremoto, as portas da prisão se abrem e aí acontece essa cena, né? O carcereiro sabia que se ele perdesse os presos ele ia ser fortemente punido, torturado, então ele ia se matar para poder se livrar disso, né? Aí pode continuar no verso 18 quem quiser, por favor. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Que voz de locutor, hein, Depois, Rafael? Que isso? Eu tô rouco, eu tô cansado também. Fiquei feliz que você conseguiu participar de novo hoje. Aham. Vamos lá, quem que vai ler o 30 pra gente, por favor? Depois, trazendo-os fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Creia o Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoitos. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Boa. Então o que acontece? A gente acabou pulando o verso 32, eu acho que, pelo menos eu acho que pulou, né? A gente pulou. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então o que acontece? Paulo estava lá com Silas e acontece todo esse evento, o guarda ia se matar. E aí Paulo fala para ele: não, não faça isso. E aí Paulo e Silas, de alguma forma, esse guarda já tinha ouvido alguma coisa sobre Deus. Talvez tenha visto a pregação deles. Então, esse guarda, ele quer salvação. Ele quer o reino de Deus. E ele pergunta: o que devo fazer para que seja salvo? Aí eles responderam como Filipe respondeu para o etíope eunuco: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você acredita em Deus? Você crê que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e por isso nós também podemos ter a vida eterna? Nós podemos ser resgatados da morte para a vida? E eles pregam a palavra de Deus para ele, ou seja, para ele e para a casa dele. Então eles ensinam sobre Deus, eles ensinam sobre salvação, eles ensinam sobre o caminho estreito e eles aceitam. E aí, logo depois disso, eles nem ficaram perdendo tempo, eles foram todos batizados e ficaram muito felizes porque eles creram em Deus. Então é uma história muito semelhante com o que aconteceu com Filipe.
acreditou, creu, entendeu sobre a salvação, se arrependeu e foi batizado. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo. Essa parte a gente já leu no 30 em diante. Então, a ideia principal que eu quero trazer com esse texto, embora não esteja falando sobre isso, é que não tem uma idade, a Bíblia não especifica uma idade mínima para o batismo, mas ela ensina que a gente tem que ter um discernimento, que a gente tem que ter um conhecimento sobre o pecado, que a gente tem que ter um conhecimento sobre Jesus, que a gente tem que ter um conhecimento que a gente merece a morte, mas a gente pode ser resgatado para a vida, e que a gente tem que ter uma maturidade espiritual para ter esse entendimento. Então, com quantos anos uma pessoa tem essa maturidade, tem esse entendimento? Com 5 anos, com 7 anos, com 10 anos, com 12 anos? Eu diria para vocês que cada pessoa vai ter um tempo. Tem criança que é pequenininha e é muito esperta, tem criança que é mais velha e ainda é meio voado, parece que não tem o entendimento das coisas tão bom. Então isso é uma coisa muito individual, né? Isso aí vai de acordo com a capacidade de compreensão, a capacidade de entendimento, né? Agora sobre o batismo, que a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que isso acontece dessa forma? Alguém sabe dizer? Tem alguma ideia? Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E olha só no 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a pessoa, para ser batizada, ela também tem que ser ensinada. E elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, pensar no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem a ver com aceitação, tem a ver com fé, tem a ver com reconhecimento. Reconhecimento sobre o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em reconhecimento de Deus Pai, nós aceitamos a autoridade do Deus Pai como mantenedor de todas as coisas, como Deus Todo-Poderoso, como o juiz que vai julgar o mundo. Nós aceitamos o batismo e nós reconhecemos o nome do Filho como nosso Senhor e Salvador, aquele que se fez homem, que viveu a vida aqui para morrer no nosso lugar. Já que o salário do pecado é a morte, ele é o fiador do nosso contrato, da nossa aliança com Deus. E em vez de nós pagarmos o preço da morte, ele pagou no nosso lugar. E reconhecimento sobre o Espírito Santo no batismo significa que nós reconhecemos ele como nosso guia, como aquele que vai nos convencer do pecado, vai nos convencer da nossa incapacidade de ter a vida eterna porque nós pecamos, para que nós possamos reconhecer Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, e que nós possamos ser reconectados com Deus, que nós possamos ser justificados, né? O injusto tornado justo. E é só ele que pode convencer a gente disso, né? Fala que ele convence da verdade, da justiça e do juízo. Quando Paulo conheceu a verdade, o que foi recomendado que Paulo fizesse? Se nós olharmos a história de Paulo, ele foi um cara que foi preparado a vida inteira para o serviço sagrado. Ele foi um cara que teve um dos maiores mestres de todos os tempos, que era chamado Gamaliel, que foi o professor dele. Foi preparado para ser um grande mestre da lei. E ele, por muito tempo, acreditava que os cristãos estavam errados, que eles estavam descumprindo a vontade de Deus. E ele perseguiu os cristãos por muito tempo, até o momento em que ele tem um encontro com Jesus. E aquele texto muito legal de quando Jesus fala com ele. A gente pode pegar Atos 22, do 14 ao 16 por enquanto. Alguém quer ler aqui pra gente, por favor? Então ele disse: Os Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido.
E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e leva os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo, quando conhece a verdade, ele fala para ele: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. Ele já era um cara que seguia nos caminhos de Deus, mas agora ele estava conhecendo novas verdades de que Jesus é o verdadeiro Deus, que ele é o Messias que eles tanto aguardavam e que ele foi morto de forma injusta. Então ele entendeu que ele, como pecador, como perseguidor do povo de Deus, ele precisava do batismo. Então, a ele foi revelada a verdade, e a nós também é revelada a verdade. Depois de revelada a verdade, Deus chama a gente para ser testemunha dele. E depois de ser testemunha, de ser chamado para ser testemunha, somos batizados para começar o ministério de serviço a Deus, né? Para levar essa verdade para outras pessoas. A pergunta é, né? Agora, por que te demoras, né? Paulo, que foi tanto tempo perseguidor do povo de Deus, quando teve aquele encontro com Jesus, Paulo, Paulo, por que me persegues? Naquele momento, ele entendeu que ele estava no caminho errado. E entendendo que ele estava no caminho errado, ele entendeu que ele achava que estava servindo a Deus da maneira certa, mas agora ele ia fazer como Deus realmente queria. Ele se prepara para o novo ministério dele. E ele começa esse novo ministério dele através do batismo. O que acontece se uma pessoa se recusa ao batismo? Vamos dizer que hoje nós aqui acreditamos em Deus, nós acreditamos na Bíblia, mas eu penso assim, não, eu não preciso do batismo. O que vocês acham que acontece? Ele morre. Então, Ô, aí Rodrigo, a Bíblia fala assim, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Justamente. Ah, era o verso. Não, mas eu queria que chegasse exatamente nisso, Adriano. Então a gente está na mesma linha. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui nós temos Ô, um ponto Rodrigo, importante. Pode falar. e a pessoa, tipo assim, igual o ladrão, assim, que não teve a chance de batizar, o que que acontece? Aí, ó, O ladrão. a gente tá alinhado, ó. A Adriana pensou no texto que era o próximo texto que eu queria usar, e você tocou exatamente no ponto que eu ia tocar agora, Israel. Então, o que é o interessante nesse texto aqui? Quem crer e for batizado será salvo. Para ser salvo, eu preciso crer e me batizar. E ele fala assim: quem, porém, não crer será condenado. Você percebe que ele não falou que quem não for batizado será condenado? Quem não crer será condenado. Por que está dizendo isso? Qual que é a regra geral? A regra geral é que se nós queremos a salvação, nós precisamos crer e nós precisamos ser batizados. Todo mundo concorda com isso? Porque se vocês forem pensar, tem regras gerais e tem exceções na Bíblia, em muitos pontos. Por exemplo, ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois do juízo. Então, a regra geral é que as pessoas passarão pela morte uma vez. Mas se você for analisar, as pessoas que se perderam, elas vão passar pela morte uma vez, elas vão ser ressuscitadas e vão passar pela morte uma segunda vez, e agora a morte eterna. Algumas pessoas foram ressuscitadas na Bíblia, morreram e foram ressuscitadas. E morreram de novo, como por exemplo Lázaro. Ele foi ressuscitado e depois morreu de novo. A filha da viúva. Então, existem pessoas que passaram pela morte duas vezes, e se perderem, vão passar pela morte três vezes. Então, existem exceções. E a questão do batismo é justamente uma dessas exceções. Quem crer e for batizado será salvo. A regra geral é que nós precisamos nos batizar. Alguma coisa impede o nosso batismo hoje? Alguma coisa está prendendo a gente de forma que a gente não pode fazer isso? A única coisa que pode prender a gente é a nossa própria vontade. Aí, tocando no exemplo que o Israel usou, que é justamente onde eu queria chegar, sobre o ladrão na cruz. O livro de Lucas 23, 39 e 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, respondeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez.
E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, aqui tem um exemplo que o Israel pegou. O ladrão na cruz, ele certamente não se batizou. E ele, no último momento da vida dele, se arrependeu. Por que que ele pode ser salvo? Porque Jesus disse: Você estará no paraíso. Eu estou te dizendo uma verdade hoje. Hoje eu te digo que você estará salvo. O ladrão da cruz morreu e ele permanece dormindo até hoje. Ele só vai ressuscitar no dia da volta de Jesus, na ressurreição dos justos. Porque Jesus falou para ele que ele estará no paraíso. Por que que ele pode estar no paraíso sem ter sido batizado? Ele creu. Ô, Rodrigo, Ele creu, já responde. deixa eu terminar de falar. Peraí. Ô, Rodrigo, Pode falar, Israel, eu eu tô acho ouvindo. que, tipo assim, minha opinião, acho que Deus aí tem uma história para cada um da gente. E porque foi salvo porque ele crê. Igual você falou, a regra, sem exceção, é crer, né? A regra sem exceção é crer. Mas aí vamos pensar. O ladrão da cruz, ele creu naquele último momento da vida dele, certo? Ele tinha a oportunidade de ser batizado ali? Ele tinha como sair daquela cruz, ser batizado e voltar? Não, mas igual eu falei pra você, então, eu penso assim que eu acho que Deus tem uma história para cada um da gente, né? Às vezes a história para cada um de nós. Aí, para ele foi essa. Ali Maneira foi o de. momento, né? A última chance que ele tinha, ele abraçou essa chance. Como É. muitas pessoas podem, vamos dizer, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, como o ladrão da cruz creu, e eu quero me batizar. Eu planejo meu batismo, por exemplo, eu marco meu batismo, e estou me preparando para isso. E aí sofro um acidente e morro. Eu vou perder minha salvação porque eu não me batizei? É o ponto que você está trazendo mesmo, Israel. Às vezes a gente não vai conseguir, a gente não vai ter oportunidade de fazer como Deus pediu para que a gente seja batizado. Mas o que importa mesmo é crer. Agora, é uma situação totalmente diferente se eu sei que eu preciso e eu negligencio isso. E eu continuo vivendo minha vida de qualquer jeito e eu não me importo em ser batizado. Aí vocês concordam comigo que seria diferente? Se, por exemplo, esse ladrão na cruz, ele, ele morreu naquele dia. Se ele tivesse sido libertado da cruz e fosse voltar para casa para viver a vida dele, se ele não tivesse sido batizado, vocês ainda acham que ele seria salvo? Aí não, né, Rodrigo? Eu também acho que não. A gente não tem como afirmar com certeza, mas eu também acho que não. Eu acho que aí ele estaria quebrando a regra. Porque ali ele estava sendo uma exceção. Se ele sair da cruz e volta para a vida normal dele, ele teria que obedecer à regra geral. E a regra geral é: quem crer e for batizado será salvo. Então, ali ele não tinha oportunidade, como algumas pessoas às vezes estão no leito de hospital e não tem oportunidade. Às vezes alguma pessoa está de alguma forma, como eu falei, sofre um acidente ou morre no caminho da preparação para um batismo. Eu acho que é diferente, né? Alguém Ô, ia falar alguma Rodrigo, coisa? Pode falar, Cléo. e tem um caso também que é meio especial, mas a pessoa que crê em Jesus, mas não crê que o batismo seja necessário, essa pessoa acho que também acaba perdendo a salvação, né? Eu acho que sim também, Kalel. Eu acho que ela tá correndo um risco grande. Não, não é assim, se eu for parar para pensar, se ela crê de verdade em Jesus, ela segue a ordenança do batismo, né? Que Jesus pediu, né? Sim, faz parte dos requisitos que Deus pede. Aí agora, e quem foi batizado do jeito errado? Quem foi batizado criança e acredita que aquilo ali, o bebezinho, acredita que aquilo ali é o suficiente. Como é que vai ser julgado isso aí? O que eu consigo entender é que esses sistemas errados de batismo fazem parte dos falsos evangelhos que nós conversamos em muitos estudos. E qual que é o objetivo principal que Satanás tem em mente? É pegar a pessoa, tirar ela do reino de Deus para que essa pessoa se perca. Então, essas falsas formas de batismo, esses batismos errados, a intenção primordial de Satanás é levar a pessoa para a perdição. Então, eu acho que uma pessoa que não se batiza da forma correta, eu creio que eu batizei quando era criança, aquilo está válido, e não é o que a Bíblia disse, essa pessoa está correndo um grande risco. Eu acho que a gente tem que se entregar realmente porque a palavra diz, né? Porque a gente tem que fazer como Deus pediu, não como a gente quer. O exemplo, mais uma vez, de eu já ia falar Cael e Abim de novo. De Caim e Abel. Um fez como Deus pediu
Deus aceitou. Outro fez como queria e Deus não aceitou. Deus só aceita as coisas se a gente fizer como Ele quer, né? Então isso é uma coisa importante para ter em mente. Eu fui batizado bebezinho, acredito que muitos aqui devem ter sido batizados bebezinho também. Mas quando eu entendi que aquilo não significava o batismo bíblico, porque eu não tive vontade própria, eu não sabia quem era Jesus, eu não tinha pecado. Então, quando eu entendi tudo isso, que eu sou um pecador, que eu mereço a morte, eu quis me batizar para estar de acordo com a vontade de Deus. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, todo mundo tem que ter esse pensamento, se colocar nessa posição de o que eu preciso, o que é mais importante para mim, seguir a tradição, seguir o que foi me ensinado ou seguir o que a Bíblia fala, né? Ô, Rodrigo, Sim. e nesse estudo que a gente vem fazendo, que eu percebi e prestei atenção, que, tipo assim, esse é o melhor jeito do diabo enganar as pessoas, né? Porque, vamos supor, a pessoa que, tipo assim, que rouba, que mata, que tá no mundão, sim, ela sabe que ela tá errada, no fundo, mesmo fazendo essas coisas, entendeu? Agora, a pessoa que tá na igreja católica ali, que batiza, tem uns que faz o batismo errado e tudo mais, ela na cabeça dela, ela acha que tá certo. Eu acho que é pior até que essa outra pessoa, né? Eu também acho, Israel, é mais perigoso, né? E isso eu falo nas igrejas evangélicas em geral também, porque a gente já viu sobre a questão das filhas da meretriz, né? A gente estudou sobre isso nos últimos estudos. A pessoa que está na igreja, eu acho mais perigoso ainda porque ela tem uma falsa sensação de segurança, né? É o que eu sempre falo nos estudos. A Bíblia em Daniel fala que o diabo ele vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente. E eu sempre acho muito mais perigoso a pessoa que vive despreocupadamente dentro das igrejas, porque ela tem uma falsa sensação de segurança. E aí é muito mais fácil dela ser enganada. Como você falou, uma pessoa que mata, que rouba, que faz coisas muito erradas, ela sabe que ela está errada. Mas e o perigoso daquela pessoa que pensa que uma mentirinha não importa? O perigoso da pessoa que pensa assim, isso aqui Deus não vai fazer questão. É muito mais difícil, né? Dessa pessoa reconhecer que ela está errada realmente. E foi como aconteceu com o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, que estava totalmente errado, ele reconheceu que Jesus era a verdade e que ele estava errado. Enquanto os mestres da lei que estavam presos na religião, que estavam lá à frente para ensinar o povo, não reconheceram. Isso é uma coisa que faz muito sentido com o que você falou. E aí, o que acontece com o nosso passado antes de conhecer a verdade? O que que... Ô, Rodrigo, era Vai, disso que eu ia fazer uma pergunta. vai lá. Mas assim, mas acho melhor você concluir primeiro para depois eu fazer. Desculpa ter. Não, pode... Você tem certeza? Pode perguntar agora, de repente. É que eu ia falar daquele negócio do rio. Fala, fala. Não, é que isso que eu ia perguntar, porque Jesus ele batizou no rio, né? Aham. E a água do rio simboliza justamente a vida nova. E o rio levando embora para o oceano justamente sua vida de pecados, né? Ah, legal, entendi. E aí, isso que eu ia perguntar, um ponto. Quando a gente batiza, por exemplo, numa piscina, para que o batismo seja feito bem feito, é necessário trocar a água da piscina, não é? Não, 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 Ou- Kalel. Porque se você for analisar quando Paulo faz a comparação com o batismo, ele não pega nesse ponto sobre a água corrente, levar embora os pecados. Essa parte ele não coloca na regra, né? Ele coloca que nós devemos ser mergulhados como uma sepultura e que nós devemos ressuscitar para nova vida. Mas ele não, essa questão de levar embora, ele não faz essa distinção. Embora Entendi. o que você falou seja interessante, né? Do rio é Então, até mais legal, né? eu só fiz um relacionamento poético com o negócio, né? É, sim, sim. Mas se você for ver, a Bíblia não faz essa comparação, né? Então a gente não pode tirar como se isso fosse uma regra, né? Sobre o nosso passado. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. E aqui tem um outro erro. Normalmente as pessoas usam esse texto para dizer: a pessoa que está vivendo pecado, mas não conhece a Deus, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque Deus não vai levar o tempo da ignorância em conta se eu me arrepender. Teve um texto, eu estava falando sobre isso com a Lene essa semana. Tem um texto acho que é Números ou Levítico, eu vou achar aqui, eu acho que é Levítico. É Levítico, capítulo 5, verso 17.
Porque muita gente entende assim, mas uma pessoa, se ela não sabe o que é errado, ela não está em pecado. Mas isso também não é verdade. Porque Deus coloca o certo e o errado no nosso coração, né? E Levítico 5:17 fala assim: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Então, se eu fizer algo contrário à vontade de Deus, mesmo que eu não saiba que é errado, aquilo continua sendo pecado. E eu continuo sendo merecedor da morte, do mesmo jeito. Por isso que é tão importante entender que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não se eu fizer algo errado e não souber que é errado. Não. Ele não leva em conta o tempo da ignorância se eu me arrepender das coisas que eu fiz. E o batismo envolve isso também. E se eu me arrependo das coisas que eu fiz, como nós vimos também em Joel, nós que éramos ébrios e despertamos, nós que nos arrependemos, os nossos pecados, Miqueias 7:19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que significa jogar os pecados nas profundezas do mar? Não serão mais encontrados. Eles não mais serão contados. A gente vê que isso acontece também no grande dia da expiação. No estudo sobre o juízo, a gente falou sobre isso. O juízo está acontecendo agora no céu. Jesus está julgando os nossos pecados, está julgando o nosso arrependimento, está julgando a nossa fé e nossa mudança de vida. Os nossos pecados que nós cometemos, eles não estão jogados no fundo do mar ainda. Os nossos pecados estão registrados nos nossos livros de registro. Cada um de nós tem um livro de registro, como a gente falou, que aparece em Apocalipse 20. Então, todos os pecados que eu cometi, eles estão registrados no meu livro. Se eu me arrependi, esses pecados estão lá constando como perdoados. Todos os pecados que eu cometi na minha vida, até o dia do meu batismo, estão registrados. No momento que eu me batizei, todos aqueles pecados foram perdoados. Então, eles estão registrados, mas estão perdoados. Esses pecados só vão ser realmente esquecidos quando o juízo termina. Vocês se lembram que o sumo sacerdote ele entra carregando todos os pecados, simbolicamente, carregando todos os pecados de toda a nação no ano inteiro. E Deus perdoa aqueles pecados. E quando ele sai, ele coloca aqueles pecados no bode Azazel, depois de terminada a expiação. E esse bode Azazel simboliza Satanás no final de tudo, depois do milênio, quando ele queimar pelos pecados das pessoas que foram perdoadas. Então, Jesus morre pelos nossos pecados e Satanás ele é punido pelos pecados que ele causou. Não tem a ver com a redenção, não tem a ver com a salvação, tem a ver com a punição pelos atos que ele cometeu. Então, naquele momento que os pecados são realmente apagados e esquecidos completamente. Então, o que acontece aqui? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam. Então, como eu já falei, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E aí, depois do juízo feito, Jesus volta, nós vamos para o céu durante o milênio, entender por que os perdidos se perderam. E aí, depois a cidade santa desce na terra, Jesus vai se apresentar, ressuscita todos os perdidos, diz para eles porque eles se perderam, dando a sentença final de condenação. E aí eles queimam no lago de fogo até deixarem de existir. E aí, junto com pecadores, o pecado também deixa de existir no mundo. E é nesse momento que isso aqui realmente se cumpre. É agora um ponto que até a Juliana colocou no chat ali do estudo. Existe rebatismo? Uma pessoa que já se batizou, ela pode se batizar de novo? O que vocês acham? Eu digo assim, eu já ouvi muitas pessoas falando, eu fui batizado quando eu era criança e eu não posso batizar de novo porque a Bíblia fala que existe um só batismo. O que vocês acham? Eu acho que pode, né? Pode. O batismo quando criança não é válido, por causa que a criança não tem noção ainda de nada, né? Então não é válido, tem que ser batizado mesmo, de novo. E uma pessoa, por exemplo, que... Eu vou dar um exemplo da minha amiga que trabalha comigo. Para ela foi ensinado que para ser batizado, não tinha que aprender sobre Jesus, não tinha que entender sobre a Bíblia, não tinha que aprender sobre sacrifício. Ela nem sabia que o batismo significava perdão de pecados. Mas ela aprendeu que ela ia até a igreja e que ela ia sentir no coração dela que o Espírito Santo estava chamando ela para ser batizada.
E no dia que ela sentisse isso, ela podia ir lá e ser batizada na mesma hora, naquele mesmo momento, sem ter preparação nenhuma. Vocês acham que esse batismo é válido segundo tudo que a gente viu aqui na Bíblia, por exemplo? Uma pessoa que não Também conhece não. nada de Jesus e vai lá e se batiza, mesmo que da maneira correta, sobre. Não. Era esse ponto que eu ia falar. Eu acho que mesmo se for da maneira correta, não vale. Porque não teve o entendimento, não teve a fé, não teve o arrependimento, concordam? Então é nesse ponto que a gente está pensando. Porque em Efésios 4:5 fala assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só batismo é uma única forma de batismo. Não significa que a pessoa não pode se batizar mais de uma vez. Existe uma única forma correta de batismo. E aí a gente tem um exemplo na Bíblia, como a Adriana falou, pode se batizar de novo? Ela falou assim, eu acho que sim. Mas a gente tem um texto da Bíblia que mostra que pode. Então é uma coisa que acontece com muita gente. Pode ser o caso de alguns que estão aqui participando do nosso estudo. Talvez vocês tenham se batizado da maneira correta, mas pensem, nossa, tem muita coisa que eu, assim como Paulo não conhecia da verdade, que eu também não conhecia. E essa pessoa, se quiser, pode fazer um novo batismo. Agora, quem não foi batizado da maneira correta, como eu era criança e não tinha sido batizado da maneira correta quando eu fui batizado bebê, eu cheguei ao entendimento de que para seguir o que Deus pediu, eu precisava de um novo batismo. Então eu estudei bastante, me preparei bastante. Eu já tinha decidido que eu queria me batizar e eu fiquei quase um ano estudando para ter certeza de todos os pontos, para não fazer nada sem ter conhecimento. Então eu decidi me batizar. Como uma pessoa pode decidir se batizar de novo, né? Mas assim, quem já é batizado da maneira correta, já tinha o entendimento correto das coisas, não precisa ser batizado de novo. Atos 19, versos 1 a 7. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então ele encontrou discípulos que haviam sido já batizados. Eles já tinham sido batizados, já acreditavam em Jesus, já aceitavam ele como Salvador, já tinham se arrependido, mas eles não conheciam sobre o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então, existiam homens que já tinham sido batizados, mas não conheciam sobre o Espírito Santo. E Paulo realiza novamente um batismo em nome de Jesus. Pessoas que já tinham sido batizadas estavam sendo batizados de novo. E aí eles receberam os dons do Espírito Santo. Aí faz uma distinção. Eu vou ser sincero para vocês, eu não entendo muito bem essa distinção. Mas o que eu consegui pegar como pontos é que João praticava o batismo pedindo que as pessoas se arrependessem, que confessassem os pecados para se preparar para o Messias que viria. E Paulo, ele está falando do arrependimento e confissão de pecados e para poder receber os dons do Espírito Santo e aceitar o Jesus, o Salvador, né, o Messias que já veio. Mas o ponto que importa aqui para mim mesmo nesse momento é pensar que pessoas que já foram batizadas da maneira correta, como esses aqui foram, se conhecerem coisas novas e decidirem ter um novo batismo, elas podem, né? É a ideia do rebatismo. Paulo pergunta: Em que, pois, fostes batizados? E a palavra que aparece aqui também é a palavra, como a gente viu antes do batismo de Jesus, né? De imersão, mergulhar, né? Então, quando Paulo pergunta sobre o batismo, está falando mais uma vez sobre o povo ser mergulhado na água, as pessoas serem mergulhadas na água. E aí fala que depois eles falaram em línguas, e aqui é só para rapidamente, né? Quando fala sobre eles falarem em línguas, de novo, como a gente já viu em outros estudos, não eram línguas incompreensíveis, línguas estranhas. As palavras que aparecem não significam isso. Primeiramente, ele fala sobre elaléu, eu não sei como é que isso aqui se pronuncia no grego, tá? Mas significa falar, quando fala que falavam, significa realmente expressar-se em voz audível, se comunicar verbalmente.
E a palavra que aparece em línguas é a palavra glossais, que vem glossa, glossário, como a gente conhece hoje, idioma, né? A língua de um povo. Então eles começaram a falar para outros povos de outras línguas, assim como acontece em Atos 2, que a gente já viu. O que nós devemos fazer quando nós conhecemos todas essas verdades de Deus, quando a gente começa a aprender que a gente vive um caminho errado, que a gente na verdade mereceria a morte, mas que nós podemos ser resgatados? O que Deus espera de nós? Quem quer ler pra gente? Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito. Nossa, eita. Sério, travou aqui, Rodrigo. Travou? Foi ou não? Voltou? O sangue do Cordeiro, ele assiste o direito da árvore. Para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Então, bem-aventurado, mais que feliz, são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Como é que nós lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro? A gente já viu sobre isso. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e a gente pensa que nós somos, como a Bíblia fala, trapo de imundícia, né, Carminha? O que é o trapo de imundícia? Ô, Rodrigo, Sim? Maiara com minha mãe estão mandando tanto de coisa. Acho que você não tá vendo? Ah, não tô, porque pra mim não aparece o... Maiara, fala aí no áudio que ele não escuta. Não, que não dá pra ele ver. Ah, tá, agora eu peguei pelo celular aqui. A Mayara perguntou assim: e se a pessoa tiver fé e arrependimento e apesar de ter sido batizado da maneira certa, ter voltado para a vida de pecado, pode batizar novamente? Com certeza, Mayara. Eu acho que até deve batizar novamente, viu? Mas isso inúmeras vezes? Não é o ideal que a pessoa fique fazendo isso, né? Com certeza não. Mas biblicamente poderia sim. O ideal é que a gente faça um compromisso sério, como a Adriana falou do casamento, eu achei uma associação ótima, né? A gente casa, aí vai lá e adultera e casa de novo, e adultera e casa de novo, e adultera e casa de novo. Não é pra ser assim, pra ser levado dessa forma, né? Mas se a gente for pensar a nossa vida, como a gente leva, muitas vezes a gente tá um momento próximo de Deus, daqui a pouco tá longe, daqui a pouco tá próximo de novo, daqui a pouco tá longe. Então a pessoa que se afasta muito, que vive uma vida, se entrega a uma vida de pecado, longe de Deus, e ela quiser se batizar de novo, ela pode? Ela pode. Mas eu acho que isso é uma coisa para ser levada a sério, né, Mayara? Se você pensar assim, a pessoa ficar nesse vai e vem assim, não é certo não, né? Eu acho que a pessoa tem que fazer isso como um compromisso mesmo, né? Não fazer de brincadeira. Parece que não tá totalmente com fé, né? É, não parece ser verdadeiro, né? Se a pessoa fica desse vai e vem. Mas assim, a gente não pode dizer que a pessoa não pode, né? Ela pode, mas é um compromisso muito sério para ficar sendo jogado desse jeito, né? Tem mais alguma coisa que vocês mandaram aqui que eu não vi? A Juliana falou do... E quem batizou e se desviou, né? A mesma coisa, né? Ladrão... Eu vou deixar o chat aqui aberto, que aí eu não perco mais nada. Mas quanto a isso, tá tudo certo, Mayara? Não, já entendi, obrigada. Tá bom. Porque realmente, né? A gente pensa sobre isso mesmo. E deve ter muita gente que faz isso. Até a gente estava falando sobre teve a Santa Ceia agora essa semana, tem a ver com isso também, né? A pessoa que está desviada de Deus, que fica nesse vai e vem, deve participar da Santa Ceia? Não deveria, se ela não quiser fazer um compromisso também. Porque o batismo e a Santa Ceia estão muito ligados. Mateus 24, 13. A ceia seria é como se fosse a renovação do contrato, né? Basicamente a gente está pensando, fazendo novamente um compromisso com Deus de que nós cremos no sacrifício, no corpo de Cristo que foi entregue por nós, que nós estamos dispostos a negar o pecado, viver uma vida diferente. Tem a ver com perdão de pecado também. Então a Bíblia diz também que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente tem que ser perseverante, a gente tem que ser fiel até o fim. Se eu me desviar, viver uma outra vida, eu posso ter uma nova chance? Posso, mas eu tenho que levar esse compromisso a sério. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente que ensina
que é uma pessoa que se batizou, ela está salva para sempre. E isso não é verdade. Tem gente que ensina que uma pessoa se batizou, ela não tem mais pecado, ela não vive mais em pecado. A gente não deve mais querer viver uma vida de pecado, mas todos nós continuamos pecando. Infelizmente, é uma coisa que é inerente à nossa natureza caída. A gente se entrega muito facilmente para o pecado. Seria possível resistir se a gente tivesse a fé de Jesus, se a gente tivesse a comunhão que ele tinha com Deus. Mas infelizmente nós somos muito falhos. Então, nós devemos ter essa fidelidade, nós devemos perseverar até o fim. E o batismo é o primeiro passo dessa grande caminhada para a salvação. Hebreus 3,15 fala assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso aqui é para todos nós refletirmos, né? Nós que fomos batizados de maneira errada, devemos nos batizar depois de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente viu. Eu acredito que vocês têm condição completa de ter um entendimento muito mais amplo do que a maioria das pessoas tem. Um entendimento sobre o sacrifício de Jesus, sobre a aliança que nós fizemos com Deus, sobre o que Ele fez para nos salvar do pecado, sobre tudo que nós precisamos fazer para nos desviarmos do mal, de quantas vezes o diabo fez enrascadas e ciladas e confusões para poder enganar as pessoas, para levá-las para a perdição. Então Jesus está o tempo inteiro tocando, batendo na nossa porta, né? Para que a gente possa abrir para Ele. E o batismo é muito importante para isso. Eu não sei como é que é cada um de vocês, né? Antes do estudo eu perguntei para a Carminha sobre o batismo dela. Ela falou que foi batizada da maneira correta, tinha o entendimento de muita coisa diferente do que ela tem hoje, mas tinha a fé, tinha a entrega. Então, é necessário que faça um novo batismo? Não é necessário. Se quiser fazer, pode? Pode. Eu penso por mim. Eu só fui batizado depois que eu já conhecia essas coisas, né? Não como eu conheço hoje, mas eu tinha um entendimento, pelo menos o básico do que eu precisava entender. Então, se eu tivesse vivido uma vida inteira, tivesse batizado de outra, mesmo que da maneira correta, mas não tivesse a compreensão que eu tenho hoje, eu acho que eu me batizaria de novo, sabe? Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa que é bom que vocês tenham em mente, que é importante, mas que se uma pessoa já é batizada da maneira correta, ela não tem que se preocupar com um novo batismo, né? Mas se não é, como eu também não era, é importante colocar isso em perspectiva, colocar isso em mente. Gente, alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que a Juliana falou aqui sobre a ceia. Eu posso preparar alguma coisa para falar sobre a ceia, Juliana, para explicar mais detalhadamente, mas de forma resumida, é que a ceia é um compromisso muito parecido com o batismo, no sentido de que nós estamos nos entregando, nós estamos crendo, serve para perdão de pecados, que a gente não deve fazer de forma indigna. Por exemplo, eu não devo me batizar se eu não tiver o interesse de seguir uma vida separada, uma vida diferente, assim como a ceia também. Eu não posso não devo ficar nesse vai e vem, como a Mayara comentou. Então, a Juliana falou sobre fazer um estudo detalhado sobre a ceia, a gente pode pensar em alguma coisa. Posso juntar alguns textos e a gente pode falar sobre isso, sim. Mas a ceia é isso, né? Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, que o sangue dele pode nos purificar, que nós estamos vivendo uma vida separada, como o Caleb falou, né? Como se fosse um reforço do nosso compromisso do batismo. Mas a gente pode montar alguma coisa sobre isso. Rodrigo, eu concordo com o estudo da ceia, eu acho bom. É legal, né? Eu posso montar alguma coisa. Eu não sei se pra semana que vem eu consigo, tá? Mas a gente pode montar alguma coisa assim. Deixa eu pensar aqui. Não tem problema não, Rodrigo, quando der. A gente pode fazer sim, é legal. Pra semana que vem, eu tenho alguns temas aqui, quero pedir uma sugestão pra vocês. Tem alguns temas que a gente ainda não estudou. Tem um tema de Daniel, a Carminha talvez já tenha ouvido falar, sobre as 70 semanas, a profecia das 70 semanas, que é a profecia que muita gente acredita que está falando sobre a chegada do anticristo, aquela história do anticristo reinar 3 anos e meio, depois tem o arrebatamento, e depois tem mais 3 anos e meio, e volta Jesus. Então, tem essa teoria, que já adianto para você que não está certa, que é um estudo interessante. Daniel capítulo 9, deixa eu ver... Rodrigo, Opa, pode falar, Diogo.
É, não sei se caso você já tem ou ainda não, o estudo sobre a Trindade. Você já fez ou não? Eu não tenho nada montado também, não, sobre a Não. Trindade, não. Mas Tipo é assim, mas é uma coisa que a gente pode colocar na lista também, é interessante. interessante, tipo assim, para quem não acredita na Trindade, sabe? Tipo assim, que né, na pessoa da Trindade. Não sabe quem é o Espírito Santo, o que que ele É, faz. É difícil, né? Esse é um tema complexo. qual É a bem função complexo. de cada um na Trindade, sabe? Tipo, né? É legal também, a gente pode pensar nisso É, também. é que sabe por É, que, Rodrigo, eu tô pedindo para você? É que tem um, um irmão nosso que ele tá com dúvida, sabe? o Amorim, Isso. Isso, ele é justamente. tão legal, né? Não, Isso. ele E é. ele tá começando a ceder, sabe? Ah, que Começando a bom, que CD. bom. Tá. A gente foi na casa dele esse final de semana. Passou? Não. Aí Foi. a O gente, pastor foi a lá. gente conversou bastante com ele, sabe? Aí eu vi que ele tá bastante interessado, mas ele ainda tem dúvidas. Aí eu Nossa, que queria bom. Ajudar. ajudar. Fico feliz em saber, porque eu tava triste que ele tinha desacreditado do Espírito Santo, né? Isso É. mesmo, justamente. Mas agora não tá muito mais, não. Não, Parece mas que que Tá, não bom. é? ficou. É. Que bom, graças a Deus. A gente pode pensar em alguma coisa também. É um tema bem complexo. E até falo pra vocês, se de repente vocês tiverem algum estudo, algum tema, quiserem passar no nosso estudo aqui, seria legal também, viu? Ah, show. Eu tenho, aqui ó, dos temas que eu tenho pronto. Tem esse do Daniel 9, que é a profecia das 70 semanas. É um tema bem complexo, mas é legal. Eu tenho um tema aqui sobre Pedro e a pedra angular, que realmente que as pessoas falam de Pedro ser a pedra sobre a qual a igreja ia ser fundada. É um tema interessante também. Apocalipse 17, que fala da grande meretriz. Eu tenho um estudo sobre a Páscoa também, mostrando a última semana de Jesus, que é legal. Então, esses são os que eu tenho pronto aqui. O resto tudo acho que a gente já fez todos que eu tenho prontos aqui. Mas assim, esse da Trindade é legal e o da Santa Ceia é legal também, mas eu tenho que preparar, leva um tempinho. Desses aqui, sobre as 70 semanas, sobre Pedro e a Pedra Angular, e sobre a Esse Páscoa, qual que Pedro, vocês acham mais legal? esse Pedro, a pedra É, angular, a gente não viu, não. Não acho sei que se. esse Pedro a Pedra Angular pode ser bom também pra gente estudar. Legal, então a gente faz esse na semana que vem. Se caso o pessoal concordar, né? A gente pode. Porque de qualquer forma, uma hora vai chegar nele. Os três que eu Vai. tenho prontos são esses. Aí eu vou começar a trabalhar nesses da Santa Ceia e sobre a Trindade. Eu acho que o da Trindade vai demorar mais porque é mais difícil, é mais É mais complexo. difícil. É. É, Mas é legal pra caramba. com certeza. Então, beleza, gente. Semana que vem a gente faz esse do Pedro e a Pedra Angular. Beleza. Alguém quer acrescentar alguma coisa no que a gente viu hoje? Quer fazer alguma pergunta? Ou tá tudo certinho, gente? E então não foi batizada, não tem Tudo, mais dúvida. tudo Né? certo. Tranquilo. Então, beleza. Vamos fazer uma oração pra gente finalizar? Ô, Kalel, você faz pra gente? Ô, Rodrigo, eu não tô muito inspirado, não, Que mas pode isso? ser sim. Você sempre é inspirado, Kalel. Nada, as minhas últimas orações foi muito boa, não. Vai lá, faz pra gente. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez a gente estar podendo se reunir aqui no estudo. E eu agradeço por a gente ter conseguido fazer um tema muito interessante, que também para a gente ter conseguido sentir o Senhor Espírito Santo na hora. Eu agradeço ao Senhor, Senhor Deus, por mais uma vez ter se reunido aqui no estudo. Agradeço pelo Senhor ter se feito presente aqui. Peço ao Senhor, Senhor Deus, que o Senhor faça com que a gente não esqueça o que a gente aprendeu hoje e que se surja alguma dúvida, que o Senhor guarde em nosso coração para que a gente consiga descobrir e sanar ela e que a gente esteja disposto a pregar isso para mais pessoas, Senhor Deus. Agradeço novamente, peço ao Senhor o resto de semana abençoado para todos e que seja feita a sua gloriosa vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então depois eu vou mandar pra vocês no grupo o texto base do estudo do Pedro, que é o da Pedra Angular lá. Vocês dão uma lidinha. Se vocês quiserem pesquisar coisas sobre isso também pra trazer semana que vem, vai ser legal, tá bom? Beleza. Show de bola. Então valeu, gente. Boa noite pra vocês. Boa Fiquem com noite. Valeu, Deus. Rodrigo. Até Boa semana noite. que Com vem. Deus. Obrigado pelo estudo aí. Deus Obrigado a abençoe. vocês, presença de todo mundo. Até mais.